Olá, bom dia para você que se liga nesse Acorda Vascaíno. Vem comigo, deixa o like aqui embaixo nesse vídeo, compartilhe o vídeo para os grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para geral, porque o Acorda Vascaíno está no ar aqui no Ave Mais. Se você ainda não é inscrito no Ave Mais, se inscreva, aproveite aí essa oportunidade, essa dica e se inscreva aqui no Ave Mais, porque o Acorda Vascaíno tá no ar todos os dias, de segunda a segunda, diariamente, bem cedinho, às 7 da manhã mais ou menos, a gente está no ar com o Acorda Vascaíno aqui no Ave Mais. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024, esse é o Acorda Vascaíno que hoje vai abordar o que o Vasco pode fazer até o restante da temporada. O que o Vasco ainda disputa nesse Campeonato Brasileiro. E aí, qual é a sua opinião? Deixa aí o seu comentário, deixa a sua opinião. Sei que alguns estão preocupados com rebaixamento, chegar a pontuação aí de 44, 45 pontos para se livrar desse fantasma. Eu, particularmente, não acredito nisso. Há algumas semanas, inclusive, quando surgiu essa discussão, eu já opinei logo dizendo que, para mim, o Vasco não corre mais risco, já tem uma pontuação tranquila, faltam 9 jogos, ou seja, 27 pontos em disputa. O Vasco tem 37 pontos, então, teoricamente, pela matemática aí, fazendo mais 8 pontos, ele já se livraria dessa possibilidade de brigar contra o rebaixamento, de correr esse risco, e acho que o Vasco vai fazer mais do que isso. Claro, existem jogos difíceis. O Vasco, por exemplo, vai enfrentar o Botafogo, que está brigando pelo título, fora de casa, no Newton Santos. O Vasco vai enfrentar em casa, mas o Internacional, que está numa crescente no campeonato. O próprio Bahia, daqui, sem ser o jogo de amanhã com o Cuiabá, o próximo desafio do Vasco, mesmo sendo em casa, é um time que está na parte de cima da tabela. Outros adversários complicados, o Corinthians, por exemplo, que está brigando contra o rebaixamento, e o jogo será em São Paulo. Enfim, são jogos difíceis, mas, por outro lado, o Vasco tem, para mim, total condição de também pontuar contra esses adversários e alguns jogos fundamentais, chaves em casa, né? Por exemplo, o de amanhã, quinta-feira contra o Cuiabá, é necessário que o Vasco vença esse jogo. O Vasco vai ter o Cuiabá ainda na última rodada, mas fora de casa, e aí a situação já deve, pelo menos por parte do Cuiabá, já resolvida, já estará resolvida. Acredito que o Cuiabá não consiga escapar do rebaixamento. O Vasco vai enfrentar ainda o Atlético Goianiense, que está praticamente rebaixado e estará quando o Vasco enfrentar esse adversário. O Vasco vai jogar com o Atlético Mineiro, também na despedida de São Januário, já no finalzinho do campeonato, mas também com o Atlético Mineiro focado aí, como está nesse momento, em Copa do Brasil e também Libertadores, não sei como estará até lá. Então, acho, sinceramente, que o Vasco, rebaixamento, não briga mais, não é um risco para mim, acho que essa nem tem que ser a preocupação, porque isso pode trazer uma pressão extra para os jogadores, para a comissão técnica. É sim tentar melhor pontuação, obviamente, pela questão financeira, quanto melhor colocado você ficar, você ganha mais dinheiro. Uma Sul-Americana, acho que o Vasco vai conseguir pegar, independentemente desses próximos resultados, é algo praticamente garantido para mim, que o Vasco vai pelo menos para a Sul-Americana e não vai cair. A Libertadores, acho que é um pouco difícil, uma tarefa improvável, mas não é impossível. Depende agora de uma dedicação, de um entendimento do Vasco, do próprio Rafael Paiva, do que ele pode fazer em relação à montagem de time, alguma coisa diferente nesses últimos 9 jogos. O Vasco precisa aproveitar muito o fator casa, o fator São Januário. Isso tem sido importante, o Vasco praticamente não perde em São Januário, desde que o Rafael Paiva assumiu, não tem assim derrota também em casa, apenas alguns tropeços com empates, como foi o jogo com o Juventude, como foi contra o Bragantino. Mas é difícil vencer o Vasco, tem sido difícil vencer o Vasco em São Januário. E o Vasco vai jogar em São Januário com o Cuiabá, como eu disse, amanhã. Tem ainda o Atlético Goianiense, tem o Internacional, tem Bahia, tem o próprio Atlético Mineiro. Então o Vasco pode, tranquilamente, fazendo essa pontuação necessária em casa, já garantir uma vaga na Sul-Americana, se consolidar na Série A e, quem sabe, dependendo dos outros resultados, até beliscar alguma coisa em relação a Libertadores, a pré-Libertadores no caso. Eu acho improvável, acho difícil. Acho que o Vasco vai mesmo buscar uma melhor colocação no campeonato e garantir uma vaga na Sul-Americana, sem risco aí de ficar desesperado
sobre rebaixamento. Essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, comenta aqui embaixo, deixa o like também nesse vídeo, compartilhe. Esse foi mais um Acorda Vascaíno nesta quarta-feira. Amanhã tem Vasco e Cuiabá, mas tem muita programação, muito conteúdo ainda hoje e amanhã também aqui no Ave Mais, que é o canal número 2 da nossa plataforma, e também no canal Atenção Vascaínos. Um abraço a todos, valeu!